Olá, eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e se você é novo aqui no meu canal, não deixa de se inscrever, mandar aqui ó, o seu like, a sua pergunta, a sugestão de novos vídeos para mim estar colocando aqui. Eu atuo há mais de 20 anos em coluna, postura e saúde do movimento. E quero compartilhar um pouco com você sobre esse dia a dia, de como a gente deve cuidar do nosso corpo para que a gente possa levar o bem-estar, que às vezes a gente busca lá no consultório, né? Vai para fisioterapia, vai procurar um médico, se trata e acaba não cuidando no dia a dia. É muito importante. E hoje eu separei um tema que para mim é fundamental. Cadeira, colchão e travesseiro são investimentos em saúde. E isso sempre eu sou muito rígida com os meus pacientes. A gente sempre vai falar sobre isso, vai ver a hora de trocar, se está usando esse acessório da maneira correta, se é o mais adequado para você. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica até o final desse vídeo que eu vou desvendar esse segredo para você. E se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, dá seu like e participa. Toda sexta-feira, às 20 horas, eu coloco uma aula nova no ar e eu vou ter o maior prazer de compartilhar conhecimento com você. Bora para nossa aula de hoje? Atuo há mais de 20 anos, sou Caroline, fisioterapeuta. Minhas redes sociais é o @Caroline Fisiosaúde. Espero você lá também. Todos os dias eu compartilho conhecimento, dicas, orientações. E muitos pacientes falam para mim assim: ai, e aí, você fez, né, o que eu te passei para casa? A pessoa fala assim: ah, quando eu lembrei, eu fiz. Então, se você me segue nas redes sociais, se você acompanha os vídeos aqui no canal, não tem desculpa, você vai conseguir lembrar mais vezes por dia, né? Porque nada melhor do que a gente ter conhecimento, acesso ao conhecimento, para que a gente ponha em prática as coisas boas no nosso dia a dia. Sou docente pelo Centro de Ensino do Hospital Albert Einstein em docência para profissionais de saúde. Então, eu adoro estudar e adoro compartilhar conhecimento. Seja você um profissional, um fisioterapeuta, um acadêmico ou uma pessoa que quer conhecer mais e que deve sim, tem direito de conhecer mais para praticar saúde no dia a dia. Então, bora para nossa aula. Falando um pouco sobre a ciência, eu adoro trabalhar com PBE, que é a prática baseada em evidência científica. E aí, falando um pouquinho sobre isso, a gente vai. Eu separei algumas coisas aqui bem legais, alguns artigos. Olha esse daqui bem atual. Que tipo de colchão deve ser escolhido para evitar dores nas costas e melhorar a qualidade de sono? Foi feita uma revisão na literatura, onde ele levantou os principais artigos falando a respeito disso e sobre os distúrbios do sono associados a você estar dormindo num colchão inadequado, né? Então, esse resultado ele mostra que um colchão com um conforto, né, uma densidade média, ele promove um maior conforto, uma qualidade mais eficaz desse sono. Então, vai falar um pouco assim sobre essa importância. Então, a gente está trazendo aqui que a ciência nos mostra que sim, ter um bom colchão vai melhorar o seu desempenho. Olha esse outro artigo falando de atletas de alto nível, né? E a relação entre dormir num colchão adequado e o seu rendimento nos treinos. Então, mostrou que sim, se o atleta, né, a pessoa que pratica exercício de alta intensidade, tem um sono reparador, dorme num colchão adequado, ela vai ter o melhor desempenho nesse desporto, né? Nessa atividade esportiva. Então, você que gosta é atleta de final de semana, ou é aquela pessoa que já se empolga um pouquinho mais e faz um treino, corre, faz uma maratona. Então, preste atenção que essa dica é para você. Ó, esse artigo falando sobre isso, sobre esse desempenho no esporte, no exercício associado a você ter uma boa noite de sono, um colchão adequado. Então, nada de dormir no sofá da sala, de dormir no chão e achar que isso vai te descansar, porque não vai. A ciência já mostra isso pra gente, né? E aí, olha esse também aqui falando sobre dor de coluna nas grávidas e a relação
com o uso do colchão, do travesseiro, do acessório correto. Esse estudo já é um estudo randomizado, então de mais alta qualidade, né? E aí os resultados também comprovando que sim, existe uma relação bem intensa entre você usar os acessórios corretos e você ter uma adequação, né, de ergonômica durante o sono nessa época da gestação, que impacta em ter um sono de mais qualidade, ter menos dores nas costas. A grávida ela tem uma tendência a ter uma dor lombar maior devido à mudança do centro de gravidade, devido também à questão de estar, né, com normalmente um edema maior na região pélvica. Então isso fragiliza esses tecidos, os tecidos ficam mais frouxos dessa região, então isso tende a gerar mais tendinites nessa região, quadros inflamatórios. Então, ter um bom colchão, um bom travesseiro, dormir numa posição correta, ter essa ergonomia bem adaptada para a grávida também é fundamental. E aí a gente vai ver que algumas coisas, né, influenciam na saúde do dormir, né? Uma delas é a posição de dormir. Então, vamos compreender um pouco como esse colchão, travesseiro, ele pode otimizar essa promoção de saúde. Como adaptar esses produtos para uma atitude postural, porque também não adianta você comprar um colchão maravilhoso, um travesseiro maravilhoso, não usar isso do jeito certo, né, gente? Então, o que acontece muito por aí. E aí isso é importante para que a gente tenha esse cuidado com a postura, mas que use corretamente esse acessório. O ser humano, desde a pré-história, ele busca soluções para adaptar o meio ambiente às nossas tarefas. Isso vem dos conceitos de ergonomia, que está ligado aos fatores humanos. E a gente tem ergonomia em todos os produtos, inclusive no colchão e no travesseiro, que, né, devem casar com essa adaptação nossa e a boa escolha do dia a dia. E aí a gente vai ver a parte de postura. O nosso corpo ele é feito para se movimentar. Então, quando a gente fala de postura, de boa postura, a gente tem alguns parâmetros, algumas diretrizes, né, que a gente segue, né, que nos baseiam. Mas a gente sabe que o mais importante é que a postura ela é dinâmica. Tem mais a ver com uma atitude postural, de como que eu cuido desse meu corpo, como que eu sento sem ficar todo julgado, né, como que eu deito sem deitar todo torto. Então, existem algumas explicações posturais, né? Mas o mais importante é a gente entender que você deve iniciar o sono com a melhor postura possível nesses parâmetros. Porque o corpo ele vai tender a se movimentar durante a noite, mas se você dá a referência inicial do sono correta, você consegue fazer o corpo se movimentar e voltar para aquela posição inicial. Então, esse aprendizado motor do início do sono, ele é muito importante para que a gente possa ter uma noite melhor de sono. Eu sempre falo com o meu paciente fala assim, mas eu não consigo dormir do jeito certo. Aí eu falo, olha, fica 1 minutinho do jeito certo, depois vai para o errado e dorme. No outro dia tenta ficar 2, depois vai aumentando esse time. O corpo da gente é muito inteligente. Quando ele percebe que naquela posição ele gasta menos energia, ele se machuca menos, ele vai querer voltar várias vezes. Então, normalmente, a posição que você começa o sono vai ser que você vai voltar várias vezes durante a noite. Por isso que a gente recomenda que seja uma posição melhor, né? De mais conforto, mais descanso para o corpo, que é o mais importante. Então, ter uma boa postura do sono é fundamental para a saúde e para a prevenção de dores. A boa postura, ela reduz estresse nos ligamentos, né, que mantém as articulações também da coluna mais livres, diminuindo essa probabilidade de lesões. À noite, o nosso corpo, ele é feito para que a gente durma e descanse. Então, se você não faz isso, você não vai garantir que no outro dia o seu corpo esteja, né, descansado e bem para as rotinas. E aí, falando um pouco dessa atuação das forças biomecânicas sobre o nosso corpo, a gente vai ver que quando a gente está deitado, a gente não tem uma ação gravitacional. Quando a gente está sentado, a gente tem uma semigravidade e em pé a gente tem uma ação dessa gravidade mais completa. Mas essa posição de semigravidade, de não ter gravidade deitada, isso justamente é para que garanta que a gente consiga ter esse relaxamento tecidual, essa despressurização.
E aí, então, a gente vai ter reações diferentes dessas forças do nosso corpo sobre a nossa pelve, a circulação, o nosso padrão respiratório, a coluna vertebral, que vai estar mais relaxada, os tecidos, os membros superiores, os membros inferiores. Mas eles precisam ser acomodados também nessa posição de uma maneira, melhor maneira, para que essas estruturas recebam menos pressão. E a gente vai ver ali uma revisão rápida sobre a coluna, quando a gente vê ela de frente ou de costas, a gente vai ver que essa coluna ela não tem curva, ela é reta, né? Claro que a gente tem as alterações, que são as escolioses, enfim, mas a gente tá falando de uma coluna normal. E aí a gente vai ver na vista lateral que a gente já tem uma curva anterior que chama lordose, que a gente tem aqui na cervical, e lordose aqui na lombar. Depois a gente tem a cifose, que é essa curva para trás que a gente tem na dorsal, e temos também no sacro. Então, essas curvas, elas precisam ser acomodadas durante a noite de sono. Né? Então, a gente precisa ter esse colchão ali, esse travesseiro, adaptando para que nossas estruturas mais pesadas, principalmente, como a pelve, o ombro, eles estejam mais acomodados sobre o colchão, né? Esse colchão ele vai absorver a carga dessas estruturas mais pesadas e os travesseiros e acessórios vão acomodar melhor as outras estruturas. Principais distúrbios relacionados à ergonomia durante a posição de dormir, né, durante a noite, então, são as dores lombares, fadiga, lesões, dor no pescoço, refluxo, né? Para quem tem refluxo é um pouco mais complicado essa parte de posição de sono, a pessoa quer se encher de travesseiro, eu sempre recomendo o uso do triângulo, né? Nesses casos, já com o travesseiro também, onde você vai colocar esse triângulo lá na região pélvica e aí vai subir para poder você fazer uma inclinação pela pelve e deixar a coluna mais retinha. Coloca o travesseiro na cabeça e aí você consegue ter uma melhor acomodação. Sempre a dobra sendo pelo quadril. Ronco, né? Também, dependendo da posição, a gente há uma piora nesse padrão. E rugas. Rugas porque, gente, cara amassada no travesseiro. O que vai acontecer? A probabilidade de ter rugas vai ser maior, né? Vai fazer aquele apertamento da pele. E aí a gente vai ver também sobre os colchões. Então, falando sobre os colchões, o colchão, ele deve ser um colchão semi-rígido, onde a gente vai ter aqui nessa parte aqui debaixo do colchão, a gente tem a área de sustentação do colchão. E aqui em cima a gente tem a área de conforto do colchão. Então, quando a gente escolhe um colchão, gente, a gente tem que levar isso em consideração. A parte de baixo, que é a estrutura de apoio, ela tem que ser uma estrutura que receba o peso de quem vai dormir no colchão. E a parte de cima, que é uma camada mais fina, ela é a do conforto. Então, se você gosta de mais molinho, uma coisa mais rígida, você vai escolher aqui em cima por o tipo de conforto que tem. Sempre recomendo um semi-rígido, que são colchões que não são tão molengas e nem tão firmes, né? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. O que vai fazer diferença é essa área de sustentação aqui embaixo, que é a área em que a gente vai ter a sustentação do peso. Né? Esse daqui que tem que estar funcionando para a gente ter um colchão que está fazendo um apoio certo, que está conseguindo manter as estruturas do corpo bem apoiadas. E aí o travesseiro? Travesseiro, gente, a gente... depois eu vou colocar um vídeo sobre como a gente escolher o nosso travesseiro. Travesseiro, ele deve ser escolhido, é claro, pela posição que você dorme, que de preferência tem que ser de lado ou de barriga para cima. E a altura do travesseiro ela é medida pela distância entre a nossa nuca, aqui a nuca, e esse ossinho aqui. Tem uma parte que entra no colchão. Então, esse ossinho aqui, que é a pontinha do acrômio, até a nuca, é essa distância que a gente mede. E a gente vai fazer uma média para mais ou para menos, para a gente escolher o nosso travesseiro. É claro que, por exemplo, sei lá, deu 10 centímetros aqui de distância no meu. Eu vou ter que escolher o travesseiro pelo meu gosto. Eu gosto de travesseiro mais firme.
Ou eu gosto de um travesseiro não tão firme nem tão mole, ou muito mole, aí eu vou fazer uma média para mais ou para menos. Eu, Carolina, eu gosto de um travesseiro que não seja tão molenga, né? E nem tão firme, um médio. Então, normalmente, a minha média, ela vai ser menor. Então, você imagina que eu tenho 10 centímetros, se eu gosto de um que não é tão molenga, ali uns 12, 13 centímetros de altura que ele vai ter que ter. Eu vou ter que medir ele ali e achar essa altura ali. E aí eu vou escolher, né, um colchão, um travesseiro que preencha essa distância e que tenha o conforto que eu gosto. Né? Então, sempre que eu acho esse travesseiro, comprou o travesseiro, coloca lá a data de compra. O travesseiro dura em média 2 a 3 anos. Então, a gente sempre tem que trocar cada período como esse. Por isso que é importante a gente marcar para ver quando que comprou, né? Tem gente ali que tá dormindo com o mesmo travesseiro há 10, 20 anos, né, gente? Tem sim, muita gente no consultório aparece com essa. Então, não seja uma pessoa assim. Troca seu travesseiro com frequência. E nada de ficar deitado lá no sofá, na cama, jogadão para trabalhar, para estudar. Na cama é clássico, né? Com o computador, fazendo uma leitura ou assistindo televisão. Procura fazer aquela inclinação pelo tronco, como eu falei, né? Pelo quadril ali. Você tá no quadril, você vai para frente ou para trás, e aí você enche de almofada ali atrás, coloca uma almofada embaixo do joelho para não estirar muito a perna. E aí você consegue se encher também de travesseiro ao redor ali, coloca o apoio ou o notebook ou o livro para poder ficar mais confortável. Mas isso tem que ser coisa rápida, gente. Não adianta a pessoa falar assim, vou trabalhar ali ou estudar horas deitado numa cama, não é lugar. Né? E ali é uma coisa que tem que ser uma coisa rápida, uma leitura para dormir, uma leitura rápida de um e-mail, não é para ficar trabalhando, não é para ficar horas ali na cama, que não é o lugar adequado para isso, né? E isso impacta muito na nossa produtividade. Então, alterações no sono e dores no corpo ao acordar, eles interferem muito na qualidade de vida da gente. E isso daí é algo assim fundamental nesse cuidado, né, que a gente deve ter. Esse impacto com a nossa saúde, o quanto a gente, às vezes as pessoas não percebem que né, estar ali num colchão que não está mais sendo adequado, estar ali com um travesseiro que já não está mais fazendo né, preenchendo direitinho ali, fazendo o descanso da nossa cabeça, dos ombros, da cervical. Isso impacta. Então, uma das minhas dicas sempre assim, ó, tá acordando sempre com aquela sensação de cansaço, que parece que não descansa, ou dor de cabeça, ou dor no corpo, começa a acontecer isso constantemente, é um alerta que colchão ou travesseiro não tá legal. Então, é uma hora ou de troca, ou tá usando do jeito errado, né? Isso é bem importante a gente ter esse cuidado. E para isso eu trouxe hoje o Vitor, que é um consultor do sono da loja Arquitetura do Sono aqui em Florianópolis, para falar um pouco sobre algumas dicas de como a gente também deve cuidar do nosso colchão para ele ter uma durabilidade maior, né? Algumas orientações. Eu fiz um bate-papo com ele e eu vou compartilhar com vocês agora. Acompanhe até o final do vídeo, que tem muita dica boa aí. E eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana, sexta-feira, às 20 horas, com uma aula nova. Manda a sua dúvida ou uma sugestão de aula, olha nas descrições aqui do vídeo, que ali também eu tenho um e-book fantástico, super bacana para falando sobre como você deve cuidar da sua postura ao sentar, como você deve fazer exercícios que vão melhorar a sua resistência ao sentar, que é o Guia Coluna Sem Dor, edição sentada. É uma edição super especial para você que fica muito tempo sentado e que acaba no final do dia sentindo dores nas costas. Não precisa, gente. Segue as dicas desse e-book, faz os exercícios que vai melhorar muito. Vai aqui na descrição que você acessa o vídeo. E se você é um profissional de saúde, ou um entusiasta, ou um acadêmico, não pode ficar de fora no meu grupo de estudos. Ali eu compartilho muitas dicas, orientações, artigos científicos, estudos de caso, a gente faz bastante network, é gratuito, né? Então esteja lá, toda aula ao vivo que eu dou é só lá dentro que eu compartilho os links, então também tá aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like e manda a sua mensagem. Eu vou adorar receber e te ajudar a manter
a saúde da sua coluna e da sua postura em dia. E a lembrar disso no dia a dia, principalmente. Acompanhe aí o que o Vitor trouxe pra gente aí, que é muito bacana.